Oi, gente, aqui é a Gia Albuquerque. Estamos em mais um episódio do Dose de Autoestima. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que a gente sempre tem novidades aqui da beleza. Hoje nós estamos com uma convidada muito importante, a Evelyn. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada, Jéssica. Amei o convite. Estou muito feliz em participar dessa sua ideia genial, que eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde capilar. A Evelyn é terapeuta capilar. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, pra gente já entrar nesse assunto, é o que é tricologia? Explica um pouquinho pra gente. A tricologia, Jéssica, ela vem assim se destacando no mercado porque ela visa cuidar tanto do couro cabeludo quanto do fio. Na tricologia nós conseguimos cuidar de disfunções como alopecia androgenética, Sim. eflúvio telógeno, que é uma queda muito intensa, dermatite, que é essa caspa onde as pessoas relatam que fica Sim. descamando o couro cabeludo. Então, na tricologia a gente consegue cuidar tanto do couro cabeludo quanto do fio. Ah, é bem legal, né? Não é Muito. aquela coisa supérflua, né? Só de tratar, só alisar um cabelo, pintar um cabelo, é muito mais. Entra em Muito. saúde também. Isso aí. A tricologia, ela envolve a saúde mesmo da pele e do couro cabeludo. Ah, então o papel do terapeuta capilar é esse, fazer tratamentos. Isso mesmo, voltados para a pele do couro cabeludo. Na função de terapia capilar, nós cuidamos de uma forma menos invasiva. Quando uma cliente, por exemplo, não quer fazer um tratamento com medicações, Sim. quando essa cliente, por exemplo, tem restrições a certos medicamentos, então a gente entra com uma forma tópica, com os produtos bioativados, Sim. para essa pele do couro cabeludo. Então aí a gente faz toda uma anamnese, todo um protocolo para ela personalizado, para a gente conseguir melhorar essa disfunção, melhorar o desenvolvimento do fio, o crescimento capilar, tudo legal. dentro da genética dessa pessoa, né? Sim. Mas a gente consegue melhorar dentro da terapia capilar. Nossa, isso é muito bacana, né? Porque eu, como cabeleireira, atendo muitas clientes que estão com algum problema no couro cabeludo. Elas reclamam muito sobre isso. E aí, quando são problemas frequentes, eu sempre recomendo para um terapeuta capilar. É isso mesmo. Né? Porque eu trato o fio, então eu deixo isso claro. Tem uma dica ou outra que a gente consegue dar. De repente, um pós-química deu aquela caspa. Eu sei Isso. como lida, mas tem coisas que são mais profundas, mais sérias, e a gente sempre recomenda uma terapeuta. Eu indiquei cliente para você já que tava com alopécia. E aí eu assim, eu acho muito legal isso, porque a gente tem vários nichos, né? Na beleza. Exato. Então eu não faço tudo. Você também não faz tudo, então cada uma faz um trabalho ali. Eu costumo dizer que a gente não tem concorrentes e sim colegas de profissão. Exato. Então, quando a gente consegue entender qual que é a nossa função, qual que é a nossa missão, eu acho que fica mais fácil da gente distribuir isso. E não é vergonhoso você falar, olha, isso eu não entendo, mas eu vou te encaminhar para quem entende. É muito maduro, né? Entendeu? A pessoa poder falar. E assim, fala pra mim, como surgiu a ideia de você ser terapeuta capilar, de você abrir o seu estúdio? Como que foi? Quanto tempo tem isso? E como foi toda essa experiência? É assim, vou resumir aqui pra você um pouquinho, que começa lá em 2012. Eu sempre trabalhei em salão. E assim, a minha avó sempre mexeu com cabelo. Então, essa paixão por cabelo começou em 2012, já. E aí, eu trabalhei no salão, fiz várias coisas. E você vai aprendendo na prática, né? Quando foi em 2014, eu tive a minha filha. E aí sempre bate aquele medo. Meu Deus do céu, eu preciso trabalhar num lugar que seja registrado. Porque eu tenho uma filha agora e eu preciso... uma segurança, né? Exato, é isso que a gente tem na cabeça. Sim. Então, eu voltei a trabalhar em escritório, fiquei bastante tempo trabalhando em escritório de balada e em baladas. Então, assim, eu tava sempre tanto no escritório quanto na noite trabalhando em baladas, nas portarias, nos caixas, em vários... Nossa, você fazia esse trabalho. Em vários eventos. E aí veio a pandemia. Acabou com tudo. Foi a primeira coisa que parou, foram os eventos. E a gente pensou que ia ser só 15 dias, mas não, se estendeu aí por um ano. Na verdade, 2 anos, mais um ano até as coisas voltarem, né? Isso mesmo. E quando foi em março de 2021, com o ano de pandemia, eu virei pro meu marido e falei assim, amor, eu vou voltar com os meus atendimentos. Eu sei fazer cabelo, eu sei fazer unha e eu vou retomar esses atendimentos. E aí ele virou pra mim, show de bola, Preta.
vai, que bom, né? que vai dar tudo certo, te apoiou. ajuda. Nesse momento o apoio é muito importante, muito, né? muito assim. E assim, a minha família inteira, a minha avó, né? Eu fui criada pela minha avó, então ela também de cara, é isso mesmo, vai mesmo. Que legal. E quando eu atendi em 2012, também a domicílio, eu não tinha carro. Então eu me deslocava de ônibus, como você comentou aqui um pouquinho antes da gente começar. De ônibus, ia de a pé, com bolsa, com mala. E dessa vez eu já tinha o meu carro, então eu conseguia me deslocar muito bem. E aí eu comecei fazendo unha e cabelo e voltei. E aí, Jéssica, eu lembro que todos os dias que eu saía de casa para fazer unha, eu fazia muito bem. Porque o que eu me dedico a fazer, eu faço muito bem. Exato, mas meu coração sempre doía. Eu falava, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer. Não, você amava, né? Não. E aí, até então, quando eu ia fazer cabelo, eu amava. Nossa, eu saía de casa toda... Exato, empolgada. Ia. E assim, graças a Deus, eu falo que Deus foi sempre muito fiel na minha vida, porque tem uma mudança de chavinha. Até então, eu não tinha essa conexão, essa espiritualidade com Deus. Eu sempre acreditei, mas eu não tinha essa intimidade. Mas até então, Deus sempre me direcionando ali. E aí eu falava pro meu marido, meu Deus, eu não aguento fazer unha, eu não aguento, minhas costas dói muito. E todas as minhas clientes amavam, meu Deus, se todo mundo fizesse unha que nem você, nossa, seria perfeito. E não era esse lado que eu queria seguir. Sim. E aí, então, eu fui ouvindo relatos de clientes, conforme fazia o cabelo, meu cabelo tá caindo muito. Evelyn, o que eu faço? Porque a gente, quando tem a função de cabeleireira, as pessoas perguntam pra gente, mas a gente não consegue. E eu não sabia realmente falar, olha, tá acontecendo por isso, olha, não. Então, a gente já encaminhava direto pra um dermatologista. Sim. E aí, eu fiquei muito curiosa e muito interessada nessa área. Até que me surgiu, eu já conhecia a Tamires, ela é prima da minha filha, inclusive, e ela também é uma terapeuta. Eu falo que ela foi a minha mentora para me direcionar para essa área, né? E aí, então, eu quis saber mais. Ela falou, Evelyn, tem cursos desenvolvidos para isso, tem curso técnico, você pode ser uma terapeuta capilar. E eu fui atrás. E aí, então, eu passei de 2021 até 2022 em formação. Exatamente ali, porque eu queria saber. E aí, com 1 ano, você já pode atuar na área. Então, eu comecei a atuar. E com 1 ano também de bereteiras, eu montei o meu espaço lá no 18. Ai, que legal! E aí, eu decidida pra migrar de cabeleireira, de manicure pra terapeuta capilar, leva um tempo, leva um processo. E olha, eu vou te falar, não foi fácil. Difícil pra você e pras clientes que você atendia. Pra todo mundo é difícil, né? Pra todo mundo, né? porque assim, agora você fala que a química não é uma restrição, mas ela tem que ser feita de forma adequada. Isso. E antes você liberava a química todo quanto é direito. Isso. Antes a cliente vinha e tratava só o fio, não entendia a importância de tratar um couro cabeludo. Então, até migrar pra essa parte é um tempo, é um processo. Não foi fácil, foi doloroso, mas assim... Eu olho pra trás, hoje eu só consigo falar, Deus, obrigada. Porque eu realmente me encontrei na terapia capilar. Então, quando começou a acontecer a terapia na minha vida, eu falo que Deus colocou e é esse o meu propósito, eu comecei a me apaixonar. E eu comecei a querer saber mais. Que você estuda mais, você busca mais. E aí você não quer parar. E aí quando você vê, você já tá tratando uma disfunção. Quando você vê, você já tá em parceria com uma dermatologista, com uma tricologista. Isso, e tudo, legal, tudo une a área, né? E aí, então, eu me apaixonei. Falei, é isso, essa a minha missão, é esse meu propósito. E fui. E aí você abriu um estúdio que era lá perto do meu salão, lá no 18 mesmo. Isso, mas eu comecei lá no 18, ali na Crisântemo, lá do lado do Taça Cheia. Sim, eu sei onde é. Meu espaço era bem pequenininho, sempre muito acolhedor, porque eu sempre fiz tudo com muito carinho. Sim. Então, comecei lá, e aí com 1 ano, na verdade, nem chegou nem a dar 1 ano. Com 1 ano, eu fazendo essa transição, eu mudei lá pro 18. Lá pra baixo. Isso, lá pra baixo no 18, perto do seu salão. Quando eu mudei pra lá, eu já fui decidida a realmente tirar os outros procedimentos e focar então você aproveitou essa mudança. Isso, pra já... foi exatamente isso. Pra migrar mesmo pra terapia capilar. E aí, quando eu cheguei lá, eu ainda fiquei uns 2 meses atendendo as minhas clientes, preparando elas que eu não ia fazer mais unha, que eu não ia fazer mais cabelo voltados para embelezamento, tratamento dos fios eu ainda faço, porque a terapia capilar abrange isso, mas químicas, luzes, coloração, corte, eu já não faria mais, porque eu ia fazer
algo voltado. Eu sempre tive muito na minha cabeça. Quem faz tudo Exato. não faz nada. Exato. Então, como eu ia me especializar em algo, sendo que toda hora eu tinha que estar em um curso para as mechas, curso para isso, curso para aquilo. E assim, colocando parênteses aqui, a nossa área da beleza, ela muda muito rápido, evolui muito rápido, tem novidade muito rápido. Exatamente. Então, por exemplo, eu sempre tenho que fazer curso de coloração, mecha, um tratamento novo. Exato. Você consegue focar na saúde capilar. Exato. Né? E eu tenho que... Imagina se eu tivesse que fazer o seu trabalho, o meu, eu não ia conseguir, é o que você falou. Conta. Se a gente focar naquilo que a gente gosta, faz com amor, a gente faz com excelência. Exato. E aí, foi uma migração também, eu falo que, a partir daí, né, foi em 2023, a minha virada de chave, assim, com Deus, né, eu falei assim pra ele, eu cheguei no fundo do poço, até me emociona de falar, que eu cheguei no fundo do poço, eu falei pra ele, Senhor, não aguento mais, eu quero migrar pra terapia capilar, é algo que eu quero fazer, mas me falta financeiro, me falta tantas coisas. Sim. E aí... E não é fácil você empreender, você vive isso e as pessoas não sabem. Não sabem. E aí, muitas vezes, isso até deixar claro aqui, porque muitas vezes, pra quem tá começando, pensa, nada vai dar certo. Mas quando a gente entrega na mão do Todo-Poderoso, gente, é sério, é descansar o coração. Amém. E aí, ele falou pra mim, coloca o pé, eu vou te dar o chão. Mas ainda assim, meu coração ficava, mas Deus, é o dobro do meu aluguel. Eu preciso do dinheiro. Mas Deus, olha isso, Deus, olha a minha circunstância. E graças a Deus, o meu marido, ele foi muito, assim, paciente e ele me apoiou muito. Sabe? Muito parceiro, muito, né? muito. Porque nesse momento eu até pensei, eu vou voltar pra noite. Eu volto trabalhar à noite, nas baladas, faço kite, faço portaria. Mas aí você com filha, é tão diferente, muda tudo, né? E assim, Jéssica, eu falo que hoje eu consigo ver a minha filha crescer. Não que foi um problema eu estar trabalhando, né, em baladas na noite, mas acontece que você não vê o tempo passar. Não, então, assim, eu não conseguia muito aproveitá-la, sabe? Eu não conseguia aproveitar minha família. Sim. Então, era um final de semana onde tá todo mundo em comemoração, eu não conseguia estar, porque eu estava trabalhando. Então, tudo isso também mexe, né? Sim. E aí, eu sei que Deus, né, mudou a minha história. Foram várias coisas, assim, que foram acontecendo. Eu fui entregando e ele sempre respondendo. E aí, eu mudei pra esse espaço, assim, que foi, assim, uma virada de chave. Tanto na minha vida profissional, sentimental, por completo, né? Sim. E aí, lá... no Salão do 18, foi aonde realmente aconteceu Bereteiras na terapia capilar, onde eu precisei mudar tudo, sabe? E aí, então, eu fiquei lá 2 anos, durante esses 2 anos, focada só em terapia. Então, eu só atendia tratamento. E é aquilo, gente, eu falo muito isso. A gente tem a internet aí hoje, ela consegue alcançar muitas pessoas, mas a indicação... É tudo. É tudo. Então, assim, tudo que eu posso falar, gente, faça bem feito. O básico bem feito. Faça o básico bem feito. Porque as outras coisas, você vai agregando. Exatamente. E aí, uma cliente que ia no salão, fazia, ela postava. Então, a outra cliente que via a postagem dela, chegava lá e falava, olha, eu vim por causa de fulano e fulano. Ela postou. E isso é uma indicação. Eu falo que quando elas postam, elas estão indicando, olha, eu gosto, entendeu? Eu vou lá mesmo. e pra mim é essencial. Então, começou a acontecer. Eu falo que tudo assim, Nossa, foi que Deus. legal, né? Ele foi preparando as clientes, eu falo isso até hoje. Ele foi preparando as clientes, ele foi preparando o curso. Eu fui me aperfeiçoando, entrando cada vez mais nesse universo. E aí, então, eu tô até hoje. Aí aconteceu a mudança agora, recentemente. Você mudou de acompanhou. lugar. A gente falar aqui para o público. A gente tá falando de quilômetro 18, é Isso. Osasco, né? Uma região em Osasco. Que eu tenho o meu salão e a Evelyn também tem o estúdio dela, só que agora ela tá no centro de Osasco. No centro de Osasco. Nossa, isso é muito legal. Muito, Eu assim. soube que você mudou porque eu vi no Instagram Sim. a mudança. E aí eu fui tomar um café com a Dani, com a sua cliente. E aí ela falou pra mim, não, ela mudou. E ela super elogiou. Ela falou, o lugar é muito legal, já tem um estacionamento incluso pra gente. Você vê que são detalhes, Evelyn, que a gente precisa pensar. Porque eu também vejo pessoas crescendo, querem crescer, porque é legal crescer, mas só pensam em si, não pensam na cliente também. Eu já vi pessoas falando assim, não, eu vou crescer, aí ela é uma região mais difícil, ela tem que pagar, mas se ela gostar, ela tem que ir. Não é bem assim. Nós estamos falando de pessoas têm também todas as suas particularidades, seus compromissos. E eu achei muito legal você mudar de lugar. E tem a mesma carinha ali, a sua sala, né? Isso.
a cadeira, o jeito que você colocou. Isso, porque assim, eu não queria que Bereteiras perdesse a identidade, mas eu queria trazer um público que eles entendessem que poderia tratar, não era um salão, mas também não é uma clínica onde você vai fazer só aplicação de medicamentos. Então eu queria manter a sensação da pessoa vir numa clínica, mas ter o ar de Bereteiras, sabe? Muito legal. E essa transição foi muito, assim, sensacional. Também teve todos os cuidados de Deus em tudo. Sempre, né? Eu falo que eu tenho 2 sócios investidores. Deus é o primeiro e o meu marido é o segundo. Porque sem eles, a gente não conseguiria, né? A gente não consegue prosseguir. E assim, o que acontece? A gente contar com Deus e com a nossa família ali do dia a dia em casa, é essencial. Quando eu cheguei pro meu marido, eu falei, amor, eu pretendo mudar de sala. Ali, no 18, foi essencial pro meu começo, mas eu já sinto a necessidade. Um novo tempo, né? Exatamente. Ele falou, então tá, fala com Deus. Fala com Deus. E aí eu falei, beleza, fala eu vou com entregar. Deus e você fala comigo. Exato. E aí eu falei pra ele, falei, Senhor, prepara essa sala. É tanto que eu queria ir pra uma outra sala, engraçado isso, que eu queria ir pra uma outra sala. E toda hora que Deus ia me falar, não é esse lugar. Eu falava, não, Deus, não pensa, calma, pensa Deus, direitinho. pensa com calma. Exato, olha, eu quero essa sala, olha a vista que é, olha como que é essa sala. E no mesmo dia que eu fui ver essa outra sala, eu também vi essa minha sala. E aí aconteceu que eu acabei, essa sala que eu tô hoje, ela precisava de reforma pra entrar. E eu falei pro cara, eu falei, não consigo mudar agora, porque eu já quero entrar pronta. E em janeiro eu já quero começar aqui. Sim. Aí Deus olhando, nossa. No seu tempo, não no meu. Aí ele falou, então tá bom, beleza. Eu fui ver essa outra sala e pedia. Até que não deu certo essa outra sala, que na verdade deu certo. Eu cheguei pra ver a sala, o cara falou assim, olha, aquela sua específica alugou, mas eu tenho outra. E aí eu falei, olha, fica tranquilo, não precisa. E assim pra Deus, tá bom, Deus, obrigada, já entendi. E falei pra ele, então o senhor me mostra a minha sala, eu não vou mais procurar, eu vou descansar o meu coração. Sim. Beleza. Fui aí levar... pra descansar, até chegar nesse passo de descansar o coração, demora. Demora. Mas assim, dessa vez mesmo, eu sempre falava, tô descansando, Deus, o senhor tá preparando isso em dezembro, tá? Quando foi em fevereiro, que eu falei que precisava mudar pra em janeiro. Em fevereiro, a minha filha fazia terapia nesse prédio. Atendimentos lá. E desde a primeira vez que eu pisei o pé naquele prédio, eu pensei... Cara, e se eu tivesse uma sala aqui? Esse prédio é do lado do FEMI? É no mesmo prédio. Eu já fui lá, eu já fui ser atendida com uma médica lá, é muito legal. Não, olha, a estrutura do prédio é um prédio, assim, excepcional. E aí o seu Joelson me atendeu de novo, e ele falou, eu mandei mensagem pra ele, falei, Joelson, tudo bem? Não vagou nenhuma sala aí ainda? Aí ele virou e falou assim, tem uma pra te mostrar. Eu falei, beleza. Então, eu vou pra... Ai, detalhe, gente, não posso esquecer um ênfase aí. Eu tenho uma cliente que ela tem uma espiritualidade muito gostosa, sabe? Uma luz assim. E quando eu contei pra ela que eu tava pensando em mudar a sala e que possivelmente seria nessa primeira sala, ela com os olhinhos fechados, ela tava aguardando um tempo de uma pausa de um tratamento, ela virou e falou assim, olha, eu não sei se é pra lá que você vai. Na verdade, Deus já até preparou a sua sala. Nossa. Não, assim, eu me arrepiei. E aí, eu falo pra ela que eu ainda teimava com Deus. Mas Deus, por favor, essa sala é assim. Olha a vista que nós temos. Birrento. É aquilo. E aí, essa outra sala era de frente pra ponte metálica também, de Osasco. E aí, passou... Eu sei que eu fui... Ele foi e mostrou a sala, né? Cheguei pra ele e falou, vamos aqui numa sala. Aí eu fui. Na hora que eu entrei na sala, eu até falo para meus clientes, gente, tudo do jeitinho que vocês estão vendo aqui, foi quando eu abri a porta da sala, eu imaginei. Só levou suas coisas. Não, eu fui vendo cada coisa, porque até então eu mudei todo o layout, mudei móveis, mudei tudo. Sim. Só a cadeira e o lavatório que eu tinha do outro salão, tinha acabado de comprar, eu levei. Sim. Mas o resto eu fiz tudo. Então, cada coisinha que tá ali, eu já fui imaginando quando eu abri a sala. E aí eu falei pro seu Joelson, seu Joelson, essa é a minha sala. Eu só vou conversar com Deus, mas eu tenho certeza que essa é a minha sala. E aí ele falou assim, você vai falar com a melhor pessoa. E fui. Falei com Deus, falei com meu marido, minha filha seu gostou. Joelson já tava na fiação também. Exato. E aí fui falar com a proprietária, ela aceitou minha proposta, coisa que ele falou, olha, não sei se ela aceita, hein? Pode ser que... Mas tenta. Ele falou, se for da vontade de Deus, vai ser também do jeito que eu posso, sem eu também mexer em algo que, né? Sim. Influenciava ali pra ela. E aí, Jéssica, só aconteceu. Isso foi dia 22 de fevereiro, dia 1º eu estava fechando meu contrato, assim, sabe? Nossa. Só fluiu.
E aí, então, foi benção, assim, eu falo, Senhor, eu entro naquela sala e todos os dias eu fico, Senhor, obrigada. Eu nem acredito que eu tô aqui. Exatamente, porque assim, parecia um sonho tão distante, e a gente às vezes fala assim, de 4 anos, você fala, nossa, mas 4 anos aconteceu, é bastante tempo, mas assim, ainda eu vejo a mão de Deus em todos os detalhes que eu falo, certeza. Senhor, foi tão rápido, sabe, o Senhor cuidou de tudo, e eu permiti que Deus cuidasse de tudo, entendeu? E aí fluiu, então minhas clientes amaram, eu pensei nessa estrutura também, eu queria um lugar onde as minhas clientes pudessem parar o carro, sem preocupação. Elas saem de lá, elas fazem o cabelo. Eu sempre faço uma escova terapêutica pra finalizar. E aí, imagina essa pessoa sair na chuva. Então, tudo isso eu fui pensando. Sim. Elas amaram. Eu fiquei com super medo. Meu Deus, mas o ponto, a localização e não sei o quê. Todo mundo conhece. Você viu? Que nem você falou. Eu já fui numa clínica médica exatamente. Lá. Então, e é bem do lado do laboratório Fêmea, do lado, né? Então, você tá ali... tem bons pontos de referência. De referência, quando eu falo, no mesmo prédio do laboratório, conheço, Evelyn, pronto. Então, elas acabam se achando ali. Então, foi assim, uma mudança, mas que não assustou nenhuma cliente, porque todas têm convênio, estacionamento com convênio, todas conseguem parar, não tem aquela coisa de parar na rua, muito se preocupar. Legal. E isso é muito bom, né? Ainda mais mulher que vai sozinha. Exato. Tem medo também e assim, de sair tarde, às vezes. Exatamente, porque a gente faz atendimento, principalmente quinta, sexta e sábado, a gente mais leva... tarde, eu já saí 1h do salão. Entendeu? 1h. Eu não vou falar que não, porque eu também já fiz então... igual. Então, elas acabam tendo essa sensação de segurança a mais, Sim. sabe? De estar num lugar mais acolhido. Não que o outro prédio, sabe, Jéssica? Eu sou muito grata. Eu falo que a Simone foi, assim, uma pessoa incrível, usada por Deus pra gente poder conseguir ali alugar essa sala. Amei o tempo que eu fiquei lá, mas foi essa necessidade, tempo, exato. A gente tem que entender as estações, o tempo das coisas, né? Exato, exatamente. E ser gratos por onde a gente passou, deixar as portas abertas. Porque sempre. Se não tiver gratidão pelo que você tem, por onde você passou, como que você vai alcançar o que quer, né? Então... E da onde surgiu o nome Bereteiras? Ai, gente, eu vou contar aqui pra vocês. Conta. Porque todo mundo tem essa mesma dúvida, essa mesma pergunta. A maioria das pessoas acham que é um sobrenome, mas é uma história muito engraçada e super linda. A Eduarda era bem pequenininha. Sua filha. Isso, a Eduarda é minha filha. E na época ela deveria ter uns 3 aninhos, 4 aninhos. E a minha casa, antes eu morava no mesmo quintal, praticamente, da minha avó, só que casas separadas. Então, pra chegar na casa da minha avó, tinha que subir a minha escada, passar pela laje e descer a escada da minha avó. Então, pensa uma criancinha de 3 anos subindo essa escada. Quando a gente percebia, ela já tava lá. Nossa! E aí eu virava e falava assim, cadê minha Maria Breteira, na verdade? Cadê minha Maria Breteira? Já foi lá pra avó, já sumiu, então toda hora eu tava indo buscar ela. Por que Breteira? Porque, saiu sem ninguém perceber, já foi, entendeu? Ai, que legal. E aí ela não sabia falar. E ela falava assim, eu não sou Maria Bereteira. Mãe, eu não sou Maria Bereteira. E aí começou a pegar. Toda vez que ela saía, que a gente percebia, a gente só chamava ela de Bereteiras. O que você vai fazer? Ou quando a gente ia passear alguma coisa, vou berebetar, tô berebetando, tô não sei o quê. Então esse berebetar pegou muito e a gente só chamava ela de bereteira. Até que um dia uma moça perguntou pra ela, você falou pra ela, você é tão linda, como que é o seu nome? E aí ela respondeu, Eduarda Bereteira. Aí pegou. Parecia que era o sobrenome. Exato, e a gente sempre chamou ela assim, desde pequenininha. E quando aconteceu de montar o salão, eu falei, eu não queria colocar algo com o meu nome. Eu queria algo que remetesse realmente a esse cuidado, a esse amor, a essa paixão mesmo que eu tinha pelo cabelo até então. E aí eu falei pra ela, Duda, a mãe vai colocar o nome do salão de Bereteiras. Ela ficou super feliz. Sério? Super feliz. E aí, bombou. Todo mundo hoje fala, vai na Bereteiras. É fácil de falar. De falar, de pronunciar. De gravar também. Todo mundo consegue associar Bereteiras. O que é? O que faz? E aí, quando eu falo pra pessoa procurar no Instagram, rapidinho a pessoa acha. Aí você fala assim, Berez, oi Berez. Aí você cria uma comunidade, né? Isso, é uma conexão com as minhas clientes. Né? Elas mesmas já se sentem, assim, bereteiras. E eu falo que elas são. Então, eu trouxe essa parte nossa, minha e da Duda, para elas também, para os meus clientes também, até eles. Essa coisa família mesmo, exato, né? Aconchego, carinho. Exatamente, carinho, amor pelo que eu faço. Então, eu
consegui, através do nome dela, teve uma moça que fez uma arte de uma gráfica pra mim que falou exatamente isso. Olha, Deus usou a sua filha pra abençoar você no seu estabelecimento. Eu falei, amém, amém, amém. Isso é muito real, né? Porque, por exemplo, eu trouxe 2 amigas que são donas da escovaria de luxo, né? Que são especialistas em noiva aqui em Osasco. Eu trabalhei com elas também. E aí elas disseram que, na verdade, uma delas falou, eu não tava vendo meu filho crescer na profissão que eu tinha. Então, dos motivos foi eu conseguir ver meus filhos crescerem. Eu vi muitas mulheres virando empreendedoras depois que os filhos chegaram. O meu foi exatamente assim. Eu até falo, talvez se eu não tivesse tido o João, eu não era empreendedora. Isso, talvez se acostumaria, porque você tá bom. E assim, uma coisa que eu falo muito, não é errado você ser CLT, não é errado você... Exatamente. Porque as pessoas estão trazendo o empreendedorismo que é só isso, é o máximo, que só isso... Então, romantizando algo que tem suas demandas e responsabilidades também, Exatamente. Né? Então, assim, tem aquela frase que, trabalhar é difícil, CLT é difícil, mas empreender também é difícil. Então, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Então, vamos ver ali o que se encaixa pra você. Então, não tá errado você ser CLT, mas eu acho que se você tem amor por aquilo que você faz, seja empreender, seja ser CLT... você entendeu tudo. Tem que se dedicar e fazer com amor, né? Sim. E a Duda, você arruma o cabelo da Duda também? Sim. A Duda é cacheada. Cacheada. E assim, ela ama os cachinhos dela. Então, eu tive que aprender a cuidar, né? É tanto que eu falo para as minhas clientes, já te indiquei clientes, pra quê? Por quê? Porque... eu não sou especialista em cacho. Cacho, ele é uma curvatura que demanda cuidados e cuidados específicos. Sim. Então, assim, o básico que eu aprendi para poder cuidar da minha filha, eu acabo fazendo ali em algumas finalizações pós-tratamentos. Mas quando a minha cliente precisa de algo a mais, um corte para cacheada, um visagismo para cacheada, aí eu sempre encaminho para a pessoa da área, porque eu acho que essa pessoa vai dar um suporte melhor. Mas aí tive que aprender ali porque ela é cacheada. Então, hoje também eu cuido do couro cabeludo da Duda. Eu falo que se todo mundo soubesse, cuidar desde pequenininho. Mas isso eu aprendi, né? Tem 2, 3 anos. Então, se todo mundo soubesse, cuidaria desde pequenininho. Do couro cabeludo. Exatamente, porque é o couro cabeludo que determina ali o quanto esse fio vai ser saudável. Então, vamos falar um pouco disso, falando do couro cabeludo. Quais são os problemas capilares mais comuns que você atende hoje no seu estúdio? Olha, a alopecia androgenética, ela tem se tornado um fator, assim, muito importante. Eu atendo bastante, eu acho que é um dos meus primeiros da lista aí. A queda capilar, seja ela, o eflúvio telógeno, na verdade, que é essa queda mais intensa, seja ela provocada por emocional, pós-parto, dengue, covid. Então, essa queda mais intensa também, porque ela acaba assustando. A gente sabe, né, os nossos profissionais, sabemos que ela vai parar. Mas a cliente não. Exato. Entendeu? Eu sempre ela não falo tem, isso pras clientes. Ela não tem essa percepção. Então, ela vendo ali muitos tufos caindo durante o banho no dia. E assim, né? A gente sabe que o cabelo cai todos os dias, que é normal. Exato, é do ciclo. Exatamente. Mas aí até a gente explicar, elas entenderem, dá um desespero quando vai pentear, né? Às vezes elas perguntam, e aí, caiu muito, Jéssica, no lavatório? E às vezes nem cai, menina. Eu falo, não caiu. Eu falo, isso aqui é muito, não, isso aqui é pouco. E aí, eu sempre peço pra elas... tirarem fotos, porque através das fotos que a gente tem essa percepção de se realmente exatamente tá caindo, e também muita dermatite. É assim, surreal quantas pessoas sofrem com dermatite. Então, claro, nós temos vários tipos de descamação, mas muitas vezes está só aliado ali aos cuidados que essa pessoa tem. Porque, por exemplo, a dermatite seborreica é uma condição que não tem cura. E a pessoa precisa fazer tratamento. Então, se ela não sabe disso, ela vai postergando, vai ficando ali aquele couro cabeludo, consequentemente vai encher muito mais e não tem nada a ver com lavagem. Tem clientes minhas que lavam o cabelo todos os dias, mas ela sofre com essa condição. Só piora. Não, na verdade, assim, o lavar o cabelo todos os dias, gente, tá liberado pra todo mundo, mas a questão é, se ela não tiver os cuidados adequados, vai piorar, entendeu? Então, acredito aí que essas minhas três... a maioria só lava com shampoo e condicionador. Vamos lá. Eu vou diminuir a oleosidade, então eu vou lavar com shampoo e condicionador todos os dias. E qual shampoo e condicionador? Qualquer um, mais barato que tiver no mercado. E aí ou esse então, é o problema. Esse aqui que é transparente, esse aqui que vai... Tem isso também, entendeu? né? Isso. Então, assim, os meus... né, acho que tá aí o ranking dos 3. Alopecia androgenética... Alopecia androgenética que você tava falando. O que ela é exatamente? Ela é uma condição crônica, não tem cura.
é a famosa calvície, ela vai atrofiando o folículo, ela vai, conforme o tempo, diminuindo a densidade do fio. Então, ela não acontece da noite pro dia. Eu sempre falo isso, ela dá sinais lá atrás, muitas vezes na adolescência. E aí, quando chega nos 40, principalmente para os homens, né? O olhar assim, a gente olha que os homens a partir dos 35, 40, mas muitas vezes, que nem eu falo que depois da pandemia a gente sentiu muitos jovens com 25, 28 anos já sente esse afinamento. Eu já tenho pacientes com 25 anos que já fez transplante por conta da alopecia androgenética. Então, ela vai causando o afinamento. Chega uma hora que essa pessoa vai vendo o couro cabeludo mais aparente e quando cicatriza ali esse folículo, o fio não nasce mais. Então, por isso que as pessoas acabam optando pelo transplante, que ainda assim não é uma cura, mas é ali um alívio para esses sintomas, exatamente para fechar. Enfim. Exato. Então, a alopecia androgenética ela é uma condição que vai afinando mesmo o fio. E aí, chega uma hora que esse fio para de nascer e essa pessoa acaba ficando mesmo com couro cabeludo aparente. Então, não tem uma cura. Não tem. Hoje em dia, somente tratamentos. Só tratamentos, por quê? Porque tem a indústria e tem também a parte fitoterápica. Então, a gente consegue tratar essas patologias através de shampoos, de tônicos, de máscaras bioativadas. A gente consegue tratar também através de medicamentos. E hoje em dia, a tricologia, né, ela é muito falada nessa área porque ninguém mais quer ficar calvo. Então, todo mundo busca aí uma solução. Então, a gente consegue, sim, fazer tratamentos, mas cura ainda ninguém pode prometer porque não tem. Ai, nossa. E eu tenho visto muitas clientes falando pra mim sobre a questão do pós-Covid, dengue. Sim. Inúmeras questões de saúde que a gente viu, doenças que estão causando a queda, né? E assim, o que acontece? O corpo, a gente tem um ciclo capilar. O corpo, ele tá ali em constância, todo o tempo trabalhando. E quando a gente tem uma inflamação muito grande, como a Covid, a dengue, eu vou falar, eu acredito que ela ainda seja pior. Nossa. Porque todos os meus casos com dengue, você vai comparando ali com as pacientes, né? Meu cabelo despenca. O cabelo despenca de uma forma, não que a Covid não faça isso, mas eu percebo que com a dengue, então o corpo ele precisa combater essa inflamação. E aí ele fica ali durante esse período combatendo, ele não manda nutrientes pro cabelo, ele fala, não, esse aí é o último, pode até tirar de lá, porque eu preciso repor em outras coisas aqui. Então, quando vai acontecendo essa queda, eu falo para as minhas clientes para tentar acalmar, olha, vai nascer outro de volta, mas é desesperador, porque muitas vezes acontece falhas, muitas vezes esse cabelo fica ralo. Então, a gente entrando com a terapia capilar, a gente consegue amenizar esses sintomas. O fio que foi programado para cair, ele vai cair, não tem jeito. Mas com a terapia a gente consegue ajudar os fios que iam ser programados a não ser, entendeu? Então a gente consegue ali amenizar os danos e aliviar esses sintomas. Sim, muito bom. E assim, acho que é uma época muito boa da gente falar sobre a saúde emocional e a saúde capilar. Exato. Por conta de estresse, tantas coisas que têm acontecido, muitas doenças, né? Emocionais, e as pessoas... é uma reclamação constante. E aí você vai perguntar pra pessoa, como tá seu emocional? Nem a pessoa sabe responder, não, né? Elas já choram, né? E aí eu falo pra elas, vocês não choram assim, que senão eu choro junto. Eu sou muito emotiva. E aí elas falam, Evelyn, que assim, o estresse do dia a dia não é normal causar queda. Sim. Mas assim... uma perda recente de um familiar, uma pressão no trabalho que essa cliente está sofrendo e ela vem guardando ali muito tempo, uma mudança significativa, muito grande na vida da pessoa. Exatamente, isso a gente considera um estresse. Aquele estresse do dia a dia, putz, peguei um trânsito, peguei isso. São estresses que vão acumulando ali, mas não o suficiente para poder... Que todo mundo tem, né? Exato, pra mexer no ciclo. Se fosse assim, todo mundo ia estar com o cabelo no chão. Porque, tá todo mundo nessa correria, tá todo mundo ali sempre muito ocupado. Então, é o que eu sempre falo. A gente observa que tipo de estresse é esse. Então, eu sempre pergunto, o que aconteceu há 3 meses atrás? Porque a queda, esse ciclo aí, ele pode acontecer de 6 a 12 semanas. Então, eu sempre pergunto, há 3 meses atrás, aconteceu algo relevante que você considere, queira me falar? Aí, geralmente, elas soltam. Uma separação. Leva esse tempo, né? Exato. Não é rápido, né? Não é. O corpo... Eu falo que Deus, ele é muito perfeito. Então, até isso, o nosso corpo sabe. Então, aconteceu isso, pra não sofrer de uma vez, eu vou eliminando. Que aí acontece essa queda aí
É 6 a 3 meses, né? 6 semanas a 12 semanas que pode acontecer ali. Então, a gente observa o que a cliente passou, esse emocional, né? Essa condição, às vezes por doença, infecção, como dengue, até um resfriado. É mais difícil, mas até um resfriado pode causar queda de cabelo. Então, eu falo que a gente precisa analisar tudo que essa cliente teve. Porque, às vezes, ela fala, foi só um resfriado, mas teve uma infecção de garganta, teve uma infecção... Você entende? Então, vai muito mais além do que só um resfriado. Então, nesses casos, assim, se a pessoa tá reclamando dessa queda, pra mim, por exemplo, sou cabeleireira, um luto, alguma coisa, eu posso encaminhá-la pra você, que o seu trabalho também ajuda ela nessa situação? Sim. Porque, assim, elas vão se sentir um pouco mais segura, porque ela tá falando de uma coisa que tá mexendo com o emocional dela. Ou também uma doença que deixou essa pessoa acamada, porque dengue, a pessoa precisa ficar de repouso. Então, ela se sente um pouco mais segura, porque você vai virar pra ela e falar, olha, tem solução, dá pra dar um jeito, você entende? E aí, quando elas começam, que elas passam pela avaliação, sábado, inclusive, foi uma cliente assim, lá, ela tá com muita queda, não uma queda relevante, mas acentuou essa queda, e ela tava desesperada. Então, na consulta, a gente consegue acalmar essa cliente. Isso é muito legal. Importante, porque senão ela fica desesperada, e isso mexe com o emocional dela. Piora o quadro, e se ela não busca ajuda, ela vai sentindo que cada vez mais ela não cuida dela, que ela não tem esse cuidado e que não tem ninguém que faça isso por ela, entendeu? E o legal do terapeuta capilar, por exemplo, se eu indico, a cliente tá com essa questão. Antigamente, eu indicava apenas um dermatologista. Eu não tinha um conhecimento que tinha um profissional que poderia cuidar. Hoje, que eu sei que você faz esse trabalho, eu indico pra você, ela no mesmo dia ele entra em contato com você. Quando ela consegue agendar, é mais rápido até dela conseguir falar com você do que ela conseguir até num dermatologista. Exato, exatamente, porque a consulta, eu sempre deixo horários na semana que eu consiga atender essa cliente, porque assim, graças a Deus, eu já tenho uma agenda assim concorridíssima, cheia. Graças a Deus. Graças a Deus. E acontece muito da pessoa virar e falar assim, eu tô desesperada, eu preciso de um horário com você. Então, eu tenho que ter esses horários, essa demanda de horários, pra conseguir colocar essa cliente. E mulher tem cliente. muito disso, às vezes, né, Evelyn? Não, eu preciso pra lá, eu preciso conversar. Exato. Saber o que tá acontecendo comigo. E eu quero pra ontem, porque a gente não é só as clientes, não, a gente é imediatista. Mulher é assim. Entendeu? Então, a gente quer pra Isso ontem, a gente já mesmo. quer resolver, a gente já quer... Então, elas vêm e eu acabo deixando esses horários da semana pra que elas consigam entender. Exato. Que tem solução, sabe? E nessa experiência, como a saúde do cabelo influencia a autoestima da mulher? Eu falo que a autoestima, ela é saúde. Porque se a pessoa, ela não tiver com a autoestima elevada, né? Não é ego, é autoestima elevada. Exato. Ela não consegue se amar, ela não consegue amar o marido, a filha, a mãe, o irmão. Por quê? Porque pra ela é indiferente. E autoestima, quando a gente fala de autoestima, às vezes a pessoa pensa, eu preciso passar maquiagem no dia. É só aparência, mas não é. Mas não é, é o interno. Isso, entendeu? Exatamente. Ela se olhar no espelho e falar, opa, que linda, acordei linda, com saúde, tô viva, tô bem. E eu vou cuidar de mim. Então, cuidar de mim é desde um banho que ela toma assim, fala, meu banho, meu momento, até mesmo uma alimentação que ela faz mais ali regrada. Então, eu falo que a autoestima, ela tá ligada à saúde. Sim, exatamente. E interessante que, por exemplo, se eu tô numa semana que, não tô muito legal, tô precisando me cuidar, eu sempre vou procurar um profissional. Ou eu vou cortar meu cabelo, ou eu vou marcar pra fazer minha unha, ou eu vou na podóloga, ou eu faço coisas que alimentam ali minha autoestima, me fazem eu me sentir bem, porque um dos termos que a gente tem no significado de autoestima é aquilo que sou, né? Quem eu me vejo, quem eu sou. E às vezes é o que você disse, sem saúde, sem se cuidar, sem estar bem consigo mesmo, a gente não consegue estar bem com nada. Não consegue. E é isso. Quando eu criei o podcast, eu fui procurar saber o que era exatamente a autoestima. Pra até então ter esse nome, mas o que é autoestima? Porque eu sou maquiadora, então a autoestima é uma pessoa que se maquia, arruma o cabelo, não é isso. É uma pessoa que sabe quem ela é, a sua identidade está bem firmada. E eu vejo que uma pessoa sem saúde não consegue estar bem. Não consegue. E sem saúde capilar, como eu já vi muitas clientes, com cabelo com muita queda, com questões internas de saúde, porque aí a queda, você não consegue parar a queda, você sozinho vai lá e para a queda. Um ponto importantíssimo, eu falo pra elas, que nem na condição de alopecia androgenética, que a gente sabe que é uma condição crônica, a gente consegue lidar e resolver muito mais. Quando esse cabelo tá caindo, que é o eflúvio telógeno, essa queda muito intensa, o cabelo é um marcador de saúde. Então, ele tá falando pra gente assim,
tem Tem algo alguma de coisa errado. errada. Você entendeu? Então, é o que eu falo pra elas. Nunca vai ser só sobre cabelo. Então, você vai chegar aqui, eu vou orientá-la a todos os exames que essa cliente precisa pedir Exames em é muito relação importante. a cabelos. Isso. Então, assim, não é o meu papel, mas muitas vezes a gente descobre uma tireoide alterada. A gente descobre uma Isso. falta de vitamina. A gente descobre a Sim. parte hormonal dessa cliente ginecológica que estava alterada. Então, não é só sobre o cabelo. Quando elas chegam, e isso para todas as minhas clientes, eu sempre falo, quanto tempo foi o último exame? Ai, já tem um É ano. até um alerta para algumas, né? Você Exato. traz esse alerta para Porque elas. não é só o cuidado do fio e do couro cabeludo, precisa ser interno. É aquilo que Isso. você falou, precisa vir de dentro. Então, Exatamente. até isso eu falo em consulta. Então, com certeza, você já pegou mulheres com autoestima abaladíssima por causa da queda ou da aparência do cabelo. E você viu essa evolução? Muitas que você acompanhou, tem acompanhado com essa evolução? Sim, sim. É assim, elas chegam de um jeito e elas saem totalmente transformadas, sabe? Eu falo pra Deus, Senhor, é essa a minha missão. Por isso que eu me encontrei, não só na terapia capilar, eu acho que quando a gente cuidar, fala, né? exato, de embelezamento por completo, e esse embelezamento faz desde a parte que a gente cuida de dentro até a parte que a gente faz de fora. Exato. Então, quando elas chegam abaladas, tristes, porque na sessão de terapia, gente, olha, a gente fala tanto, é 1 hora de sessão, 1h20 de sessão, que elas passam assim, a gente nem sente. Por quê? Porque a gente conversa muito, a gente troca bastante, experiência. sobre todos os assuntos. Exato, assunto do momento, assunto do que essa cliente está passando, é de trabalho, é de Isso. filho, é de conquista. Então, quando elas chegam para fazer a avaliação, muitas vezes elas chegam triste, desanimada com a vida. Ai, Evelyn, não tem mais solução. E aí eu vou, não, peraí, bora lá, essa cliente de sábado mesmo foi uma cliente, ela inclusive foi com o marido, e aí ela, ai, porque eu vou ficar careca, porque eu já tô vivendo a minha ansiedade. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, vem cá. Primeiro de tudo, você acredita em Deus? Porque eu acredito. Aí ela virou e falou assim, falei, então tá, você tem fé. Se você tem fé que você vai ficar careca, isso realmente pode acontecer porque você acredita nisso. E aí tudo que a gente fizer vai ser em vão, porque você não vai acreditar que isso aqui pode dar certo. Outra, as palavras têm poder. Então, vamos usar elas ao nosso favor, ao invés de contra? Sim. Aí ela sorriu, o marido dela sorriu. Olha, eu já amei esse lugar. Aí ela falou, olha, aqui foi um lugar que realmente eu tinha que vir, eu procurei entre outros. E aí eu falei pra ela, falei, a gente tá muito ligado ali no que a gente vê. E esquece que eu tô te falando, olha, vamos tratar, vai melhorar, Tem solução. Exatamente. Então, assim, não vai ser da noite pro dia. Sim. Eu tô fazendo um plano pra você com 3 meses de tratamento. Mas, assim, eu sei que vai melhorar. Eu fiz um exame de tricoscopia em você, então a gente sabe que isso tem condição de melhorar. Então, se acalma. Vamos usar essa palavra ao favor e não contra. E aí, ela saiu de lá com um sorrisinho no rosto. Então, só dela entrar de uma forma e já sair na consulta outra pessoa, isso pra mim já faz parte da transformação, sabe? E o nosso trabalho, eu falo que o trabalho com beleza, com pessoas, essa coisa do embelezamento, tem um propósito muito maior do que a gente vê, né? Porque a gente senta na cadeira, a gente vê quando a pessoa vai casar, a gente vê quando ela se separou, quando alguém morreu, quando o filho nasceu. Exato. Ou até tantas situações a gente vê, tanto boas quanto ruins, né? E nós acompanhamos como se fosse família, ou até mais que a família, porque às vezes aquela pessoa não tem essa intimidade com alguns membros da família. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem esses amigos para falar esse tipo de assunto. E eu vejo também, Evelyn, que elas têm uma confiança em nós, ali como profissionais, né, de embelezamento, e essa coisa dessa ligação que a gente cria com a cliente, né, eu vou te falar, eu vou te confessar algo que eu já pensei em desistir. E aí, claro, né, quem no empreendedor não pensou em desistir, eu já pensei várias vezes. Sim. Só que alguns momentos que eu penso em desistir do meu trabalho, eu falo assim, muitas mulheres já passaram por aqui, foram extremamente abençoadas. Então, se eu fecho essa porta, será que elas vão encontrar um lugar? Não que é só o meu salão, não é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Mas eu sei que tem lugares que trabalham com propósito e uns que não. Exato. Que só trabalham por dinheiro mesmo. E a gente sabe que a gente precisa do dinheiro, mas é uma consequência de tudo que a gente planta. De um trabalho bem né? feito, é isso mesmo. Então hoje eu vejo que o nosso trabalho, ele é uma importância tão grande na vida das mulheres. E eu não sei se você tem essa oração, Senhor, traz essas pessoas que precisam até mim. Que precisam desse cuidado, que precisam mesmo disso. E que eu seja esse canal de bênção. Isso mesmo. Então eu já tive momentos de eu querer desistir, mas eu falei, não é só sobre mim, sobre a Jéssica, não é sobre um nome. Exato. É sobre alguém que pode ser um canal de bênção na vida do outro. Exatamente. Né? A gente atendeu uma cliente, uma vez,
ela veio um dia, passou com a gente, fez o cabelo, conversou, mas ela falou que a mãe não estava bem. E aí nós oramos, falamos, tenha fé, né, e tudo mais. Passou. Quando foi um dia, ela chegou, subiu a escada do salão, aí eu falei, olá, tudo bem? Na hora que ela me viu, ela chorou, mas começou a chorar, assim, um choro que você não conseguia consolar. Aí eu falei, senta. Que a gente fica sentou, assustada, né? Dei uma água pra ela chorando. Aí eu tava no hospital, o médico falou que a minha mãe, falta pouco pra minha mãe morrer. Ele foi grosso. E eu só ouvindo, que não tinha muito que eu pudesse falar. E eu ali com ela, eu sentindo ali aquela, sabe, aquela angústia dela. E aí entrei levei ela pra dentro. Sentei ela na cadeira, comecei a prepará-la pra pintar o cabelo. Não consegui, porque enquanto eu tava preparando, ela abaixou a cabeça e ela continuava chorando, e eu falei, não tem como. E aí, naquele momento, Deus, ele criou uma situação que eu tava lá, o outro rapaz que trabalha comigo também estava, e minha mãe estava. Minha mãe também é cristã, uma mulher de oração. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar por você. Nós vamos orar porque você não tá bem. E que a nossa oração, que Deus possa ouvir essa oração e acalmar seu coração. E aí minha mãe levantou, nós oramos por ela ali naquele momento, abraçamos ela, e aí eu falei, toma um cappuccino, senta aqui, aí esperei ali uns minutinhos, e aí depois comecei a fazer o atendimento dela. Tem isso também. A gente não pode, não é aquela coisa engessada nosso atendimento. Porque vai ser 1 hora de atendimento, acontece alguma coisa, 1h30, 1h40, e às vezes você tem que conversar, às vezes a pessoa quer desabafar. E eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura. Tem que ter esse time pra poder entender. E ser humanas mesmo, né? Porque assim, olha, quando eu montei Beriteiras, que até então era o salão mesmo, eu sempre pensei muito, eu sempre tive muito na minha cabeça isso. Eu não quero que seja só mais um. Aqui não vai ser um lugar de fofoca, aqui não vai ser um lugar de contenda, aqui não vai ser um lugar de leve trás, aqui não vai ser um lugar onde a minha cliente entra e eu falo mal a outra. A gente vê esse cenário. A gente sabe porque elas mesmas chegam contando pra gente. Exato. Então eu falava pra Deus que eu não queria que fosse assim. Então eu sempre nas minhas orações, principalmente quando teve essa virada de chave minha com Deus mesmo, essa conexão, eu falava pra Deus, Senhor, o Senhor, a partir de agora, prepara as minhas clientes. É o Senhor que vai determinar quem entra por essa porta. E todas que entrarem por aqui terão um propósito. E aí, então, eu comecei. Inclusive, teve uma vez, isso eu tava no 18 ainda, que chegou um cliente, ele tava sofrendo com uma alopecia areata. Que é uma condição também autoimune, que a pessoa vai sentindo perda de cabelos em várias regiões do couro cabeludo, então fica vários buraquinhos na cabeça. Pode acontecer de ser muito, mas pode acontecer de ser em algumas regiões. E esse cliente chegou desesperado. E aí, como você falou, não é um atendimento engessado ali, que a pessoa sabe. Robotizado, né? Exato. E aí eu comecei a conversar com ele, com a mulher dele, tudo, tentando acalmar ali e tal. E eu fui fazer uma lavagem terapêutica nele, né? Pra melhorar ali a circulação sanguínea e tudo. E eu sempre tô em oração pelas minhas clientes, sempre. Eu falo pra elas, não é só cabelo, gente. Elas estão ali, exatamente. Eu tô falando com Deus. Sim. Porque assim, a gente tá fazendo um tratamento, tem o nosso conhecimento técnico, mas tem as mãos de Deus também. Exatamente. Então eu falo, Senhor, vai colocando as tuas mãos aqui. E quando eu comecei a orar por esse paciente, eu comecei a chorar. E aí as minhas lágrimas desciam e eu tentava fazer isso de uma forma silenciosa, porque até então ele estava na parte relaxante, era uma terapia ali pra ele, e ele já estava com a cabeça explodindo, a mulher dele sentada de frente pra mim, e eu ali mantendo a postura, e eu falando com Deus a todo tempo. Como você mantém a postura com a lágrima caindo? Menina, eu não sei, é Deus, eu falo que é Deus em tudo. E ali tá tudo. Eu já ia falar, peraí, deixa ele no banheiro rapidinho. Sim, e aqui, mas não podia interromper não podia o tratamento, entendeu? E eu não queria que ele se sentisse desconfortável a ponto de falar assim, meu, eu tô com a energia assim, ao ponto de incomodar ela dessa forma. Chorar. Exato. E não tinha nada a ver com ele, e sim a minha espiritualidade ali com Deus. Aí eu terminei essa lavagem e tudo, e eu falei pra ele, terminei, conversei, a gente, olha, sei que esse atendimento de 1 hora que teria que ser, foi pra 2. E aí, nessas 2 horas, a gente conversou muito. E aí eu falei pra ele, olha, eu fiquei muito emocionada enquanto eu lavava a sua cabeça. Deus pediu pra te falar isso, e eu nem te conheço, né? Eu tô conhecendo agora, mas o que Deus quer... E Deus, na oração, ele falava, eu quero que você seja específica em tal e tal pontos. E ele falou, olha, é coisa de Deus mesmo eu estar aqui, porque eu encontrei com um amigo, esse meu amigo me falou a mesma coisa. Sabe o que eu falei? Ah, mas o cara me conhece. Você entendeu? E aí você, que eu nunca vi na vida, vem e fala a mesma coisa. Então, Deus
quando a gente coloca ele em tudo, até isso, até nos nossos atendimentos, a gente Ele nos consegue ser, direciona. você entendeu? Uma pessoa Exatamente. humana. A gente consegue estar ali não só pelo dinheiro, mas pelo nosso trabalho. Então, a nossa vida, ela tem que ser canal de bênção. Tem que ser. Eu saio de casa com esse propósito. Tem que ser canal de bênçãos em outras vidas, para que assim a gente consiga alcançar o céu para Jesus, sabe? Exatamente. Então, não é só sobre É isso cabelo. mesmo. E eu acho que o mais emocionante, né, a gente como pessoas comuns, né, sendo usadas por Deus no nosso trabalho, é o cliente chegar, é uma coisa que eu nunca vou me acostumar, e falar assim, nossa, aqui tem uma paz. Aqui Ai, é tão tudo! diferente, eu me sinto tão em paz aqui. E aí eu assim, né, aí é o Espírito Santo, né, que bom que eles sentem essa paz. E eu acho que muita gente hoje chega muito cansada, estressada, e sabe, fadigada Isso, das demandas da vida e procura um refúgio em algum lugar isso para fazer mesmo. ali um atendimento. E aí a gente se colocar nessa posição é muito importante, né? Importante, E a gente importante. pedir forças para Deus também, né? Porque às vezes a gente também tá cansada, né, Evelyn? A gente também não tá legal, tem um problema para resolver e não sabe como resolver. E tem que Sim, estar em sim, oração em e tendo que oração. entregar pra pessoa alguma coisa boa também. Exato. Porque assim, elas esperam da gente o tratamento. Isso já é um fato, elas esperam isso. Mas quando você chega com uma palavra amiga, com um abraço, com um cappuccino quentinho, com, sabe, toda a sessão ali, com a pontualidade no horário, sabe? Porque essas clientes também têm a vida corrida. Sim. Então, o fato delas chegarem, ser atendida no horário, o tratamento, isso aí já é o que a gente tem que fazer. Sim. Mas o diferencial, que é uma palavra amiga, é falar pra Deus, Senhor, me usa. Eu falo pra ele, Senhor, me usa a hora que o Senhor Estou à quiser. disposição. Teve uma vez que eu tava atendendo uma cliente, e aí eu comecei a conversar com ela e tome. Aí eu, como eu sempre tô ali falando, ela sempre me pedem oração e tudo. E aí eu virei pra ela, depois de ter falado tudo, falei assim, ó, mas não foi Deus que me pediu pra te falar não, tá? Eu tô te falando aqui, assim, assim, assado. Aí Deus falou pra mim, quem falou? Você que pensa, continua. Aí eu falei, ah, então Ai, tá, que Deus. legal. Então, aí ela falou pra mim, Evelyn, você pode até achar que não foi Deus, mas o cara da minha faculdade me falou exatamente as mesmas coisas. Aí eu falei, ai Deus, isso Nossa. me usa mesmo. Então, vai muito além, sabe? Vai muito além, a gente se colocar à disposição mesmo, né? Sim, E como a fé, a gente já falando de fé, né? Já que a gente entrou nesse assunto, que não adianta, a gente vive isso, então não tem como a gente não falar. A Bíblia fala que a boca fala que o coração tá cheio, tá né? cheio. Como você acha que a fé pode ajudar a lidar com as inseguranças ligadas à aparência na vida da mulher? Sim. Olha, é o que eu falo para todas as minhas clientes. A gente precisa crer em algo. E que bom se todas pudessem crer em Deus. A fé, ela tá ligada às nossas emoções. Então, se a gente crer que vai dar certo, que vai melhorar, que a gente tem condições, que nós somos capazes, tudo flui. Se a gente olhar para os obstáculos, para as adversidades, para as coisas ruins da vida, não flui. Então, a gente precisa estar ligado a essa fé para crer sempre no melhor. E no melhor de Deus para nossas vidas. Então, Ainda que seja um problema de imagem, né? De tudo. autoimagem. Eu falo que todo Insegurança. problema, sabe? Desde você olhar no espelho e falar assim, meu Deus do céu, essa cara tá assim, meu Deus do céu, esse cabelo tá assado, até mesmo, meu Deus, meu coração tá assim, meu Deus, a minha mente tá assado. Então é preciso olhar como um todo, enxergar dentro de você a fé que você tem para crer nas coisas boas da vida. É isso mesmo. Você acredita que o cuidado com o cabelo também pode ser um ato de autocuidado espiritual? Com certeza, com certeza. Eu falo que não só o cabelo, como tudo. Mas já que a gente tá falando de cabelo, a gente trazer esse cuidado. Porque, gente, é sério, esse negócio de andar desleixado, não vou me cuidar, não vou. E não é sobre maquiagem todo dia, não é isso, sabe? É o cuidado mesmo. Peraí, o cabelo, ele tá falando pra mim que tem algo errado comigo. Então, como que eu não vou cuidar desse cabelo, sendo que ele traz todo um contexto e a espiritualidade? Então, eu preciso estar bem. Porque, Jéssica, se a gente não tiver com o nosso espiritual em dia, Não. nada flui. Nada flui. Exatamente. Então, assim, tudo tá ligado e a espiritualidade, ela é muito importante, como eu te falei aqui no começo. Foi através da minha espiritualidade, assim, ligada a Deus, que eu realmente transformei a minha vida, assim, sabe? Deus mudou ela, sabe, da água pro vinho? Sim. Foi assim. E a gente, essa questão da gente falar do autocuidado, autoestima, do espiritual, né? Sempre vai ter algum alerta
né, alguma coisa no nosso corpo, porque o corpo fala. Exato. Então, é o que você disse, uma queda capilar, até na pele, algum tipo de problema na pele. Como a gente trabalha com beleza, as clientes estão compartilhando sempre as questões, né? Exatamente. Não só do cabelo, elas falam de pele. Ai, Jéssica, eu tô com ressecamento na pele, eu tô com espinho, o que você acha que é? E aí eu sempre pergunto, como que você está? Você tá se alimentando bem? Você tá dormindo bem? Você tá passando algumas situações muito de estresse altíssimo, que você tá ficando descontrolada. Aí elas já assim, ó, ai, tô. Falei, então, você tem que pensar que é um autocuidado, você tem que cuidar do corpo, desse corpinho que Deus deu pra você, que funciona tão bem. Sim. Né? É lindo a gente saber como que funciona o corpo humano. Deus, ele já deu tudo ali pra gente, a gente só tem que cuidar daquilo que ele deu. Exatamente. E aí as pessoas estão negligenciando porque estão cuidando apenas do que tá fora, né? O que o outro vê. O que o outro vê. E a autoestima não é exatamente o que o outro vê. É o que você tá sentindo. E, na verdade, quando tá tudo muito bom, reflete fora também. Reflete, exatamente. É isso mesmo. Tem algum versículo, assim, que você gosta de... Ou que você já falou pra alguma cliente, ou algo que você leva, assim, pra sua vida? Olha, eu sempre costumo usar essa frase. Coloca o pé, que Deus dá o chão. Entrega tudo pra ele, tudo, que ele vai te dar o direcionamento. Então, assim... Essa é a frase que eu levo pra vida, pra todas as minhas clientes. Elas ouvem muito isso lá no salão, mas pra gente chegar até pisar, pra Deus colocar o chão, a gente tem que estar ali muito alinhado, desde ser verdadeira com a gente mesmo até com o próximo, sabe? Sim. Então, muitas coisas isso eu aprendi na prática, viu? Muitas coisas a gente deixa passar despercebido, e um exemplo aqui, vou dar um exemplo, pode parecer besta, mas muitas vezes eu era assim... Evelyn, onde você tá? Evelyn, a gente tá te esperando. Em 5 minutos eu chego. Eu nem tinha saído de casa. Você entendeu? Parece uma coisa pequena, mas o quanto isso atrasa a nossa vida, entendeu? É uma mentira, né? Você vai andar em cima de mentira. Entendeu? E você vai trazendo isso pra sua espiritualidade. Você vai aumentando isso dentro de você. Então, são essas coisas que a gente precisa mudar, ser verdadeira com a gente, que aí a gente encontra essa paz. A gente consegue ver beleza sem estar maquiada. A gente consegue ver beleza de pijama. Exatamente. Entendeu? É isso mesmo. Isso é muito legal. Chegar nessa maturidade. Da autoestima é muito bom, né? Muito bom. A gente ser segura daquilo que nós somos mesmo, Exato, né? Exatamente. Porque muitas vezes essa insegurança causa pânico, causa receio, deixa a pessoa estagnada, porque ela não consegue ir além, porque o medo trava. O medo. E aí eu falo também, quando a gente teme, a gente deixa de confiar e chegar ao nosso propósito. Então a gente tá aqui por uma missão. A gente não veio aqui à toa, sabe? E que bom quando as pessoas encontram isso e percebem isso cedo, sim, porque mais perto elas vão chegando, do sabe? seu propósito, exatamente. Então... Muito bom. Nossa, nossa conversa tá muito boa, né? Sim, uma delícia. Bom, agora pra gente finalizar, eu vou pedir algumas dicas práticas, né? Algumas dicas pra você compartilhar com as nossas espectadoras aí. Bom, eu quero que você compartilhe 3 cuidados básicos para manter a saúde capilar em casa. Tá. Gente, a primeira de todas, vamos começar pelo banho. Nunca água quente. A água quente, ela inflama a pele do couro cabeludo, provoca oleosidade, dermatite, queda por conta água dessas morna, coisas. Pode? Isso, morna. O ideal é morninha, nunca até quente. A pele do rosto. Do rosto, exatamente. Então, essa aí é a primeira dica. Primeira dica, gente, água quente não, tá? Exato. A segunda, uma coisa básica de fazer também, que quase ninguém faz. Reparador de pontas. O cabelo precisa desses óleos, entendeu? Então, reparador de pontas sempre 2 vezes por dia, eu recomendo. Se não, uma essencial. Só para mulheres ou para homem também? Para homens também, eles podem usar. Não de forma muito, porque o homem acaba tendo menos cabelo, né? Então, assim... Se quiser, 1 vez por dia, porque o homem, a oleosidade do couro cabeludo dele consegue chegar ao fio. Agora, quando tem um cabelo mais comprido, eu sempre oriento que passe, sim, pelo menos 1 vez por dia. Legal. E a terceira, não menos importante, gente, sempre usem protetor térmico. Ah, mas eu não uso fonte de calor. Sempre. Por quê? Porque a gente não tem só calor do secador. Tem o calor do sol. A gente sai, a temperatura tá aí, então a gente precisa fazer essa proteção térmica. Sempre protetor térmico. Sempre. 3 dicas básicas aí que vocês vão ver o cabelo mudar assim, ó. Nossa. Em 1 semana. O legal é que você falando isso como terapeuta capilar, e eu falo isso pras clientes também. Entendeu? No salão, eu sempre vou lavar o cabelo, eu falo água morna. Eu vou ser legal com vocês, porque o certo era fria ia ser melhor
melhor ainda. Mas como eu sou gentil, quero trazer um aconchego, E agora, vamos nesse lavar com tempinho de água morna. frio, né? Que se tá calorzão, elas nem... Não, Evelyn, quero água gelada. Eu agora, quero mesmo. No frio, água água não tem morna. como, então uma aguinha E morna o ali. reparador de pontas, principalmente, que a maior parte das minhas clientes são cacheadas e crespas. Precisam muito. Muito óleo. Exatamente. Muito óleo então, no cabelo. precisam. Muito legal. E o protetor térmico. Exatamente. Eu tenho amigas que escovam o cabelo, falando, eu não uso. Eu falo, eu não acredito. Não, você falou, meu coração Não, eu falo palpita. assim, ó, não uso nada. Eu, nada. Porque O queima, coração. pode... Ainda mais que usa sempre, sei lá, 2 vezes na semana, o secador chapinha. Exatamente. Chapinha, hein, Evelyn? Olha, esse aí... Fala um pouquinho da chapinha pra gente. Gente, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Por mim mesma, porque assim, Jéssica, eu já fui muito refém da chapinha. Eu faço alisamentos ainda, e eu fui muito refém da chapinha por muito tempo. Até que um dia eu virei a chave. Eu falei, quer saber, eu não vou usar mais. Então tem aproximadamente 1 ano que eu não uso mais. Ai, que legal. O meu cabelo é outro. Quem me segue lá em Bereteira sabe que eu mostro pras minhas clientes a diferença das pontas do meu cabelo pra raiz. Porque tem 1 ano que eu não tenho mais, não uso prancha. Então, assim, eu evito. Quando eu preciso Só fazer... o secador. Só o secador. E quando eu preciso fazer, aí sim, eu venho com uma boa proteção térmica, porque a prancha, ela tira a água do fio, gente. E ela tira assim, ó, em segundos. Então, por mais que ela dê aquela sensação de cabelo alinhado, cabelo chapado, ela desidrata muito o fio. Nossa, então, eu falo para as minhas clientes, exato, não usem, sabe? Evitem o máximo. Já tá, principalmente quem alisa, já tá fazendo alisamento para poder ter uma praticidade. Então, evita a prancha. Sim, muito legal. A última dica era mais ou menos assim, o que não fazer com os fios. Você já falou sobre a prancha. Exato. O que mais? Os erros comuns que a maioria das pessoas cometem. Ó, eu vou falar o primeiro que eu acho muito importante. A lavagem no cabelo. Tem muitas clientes que chegam pra mim e falam assim: mas eu lavo o cabelo 1 vez por semana, 2 vezes por semana, independente se é cacheada ou não. A cacheada, ela tá até liberada em 2 dias no máximo, você entendeu? Eu acho legal isso. Mas quem tem cabelo liso, alisado, gente, todos os dias, ou então um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Exatamente. As cacheadas a gente libera até 2 dias no máximo. Depois disso, já precisa lavar. A importância da limpeza no couro cabeludo. É demais. Assim, às vezes a pessoa não tem o conhecimento de usar produtos apropriados para cada tipo de anomalia. Mas se ela fizer essa higienização adequada, ela já vai manter ali a circulação sanguínea ativada naquela região, a limpeza nesse couro cabeludo, porque um folículo obstruído também pode gerar queda, também é compatível aí para um ambiente propício para calvície, entendeu? Então, elas mantendo esse cuidado já ajuda muito no dia a dia. Então, esse é um erro comum que eu vejo bastante quando chegam lá pra mim em consulta, não lava a cabeça sempre, e o couro cabeludo é pele, a gente não toma banho todos os dias. Exatamente. Então, se pudesse lavar todos os dias, ótimo, se não, um dia sim, um dia não, e as cacheadas até 2. Mas se quiser lavar um dia sim, um dia não, também estão liberadas. Ai, muito bom. Eu vejo mesmo, as pessoas têm muita dúvida em lavar cabelo. Na verdade, Evelyn, eu acredito que é porque não foi ensinado, não é cultural. Não é. Na verdade, eu não sei como é nos outros países, mas o nosso país aqui, nós não fomos ensinadas a como cuidar da pele desde pequeno. Desde do o cabelo. A gente não foi ensinado. Exato. Eu tenho clientes, muitas que falam, alisei quando eu cresci, porque eu nunca soube cuidar do meu cabelo natural. Então, a minha solução foi alisar. Foi o que eu fiz. Exato. Alisei o quê? Com 12, 13 anos. Nossa, e você vê isso bastante, né? É muito comum. Muito comum, porque... E eu também não sou contra quem alisa o cabelo, viu? Eu também não. Eu falo pra Eu não sou extremista, sabe? Ela é cabeleireira de cabelo com curvatura. Né? Não, porque a gente fala sobre autoestima, como a pessoa se vê, se enxerga. Exato. E tem a questão da rotina do dia a dia de cada um. Exato. Não é todo mundo que vai conseguir ter tempo de lavar um cabelo cacheado, finalizar. Você sabe, sua filha tem o cabelo cacheado. E assim, Jéssica, a gente tá falando do que ela vê. E se ela vê no espelho algo que ela não gosta, ela vai ser obrigada a passar o resto da vida com aquele cabelo? Então eu falo pras minhas clientes, às vezes elas chegam lá com transição feita. Evelyn, preciso alisar meu cabelo, eu não quero mais usar. Tudo bem. Ou Evelyn, eu quero passar pela transição. Tudo bem. Então, eu sou aquilo que ela quer. Ela tá se olhando no espelho. Exatamente. Não vai mexer em questão da saúde, não vai mudar isso pra ela na condição do couro cabeludo. Então, vamos embora. Exatamente. E não é à toa que lá eu faço também cabelos lisos quando elas precisam. E tem um rapaz que ele faz alisamento progressivo, escovas, tratamentos, coloração. Sim. Eu acho que a gente tem que ser muito flexível com o cliente. Exatamente. Porque você fecha portas. Exato. Você não deixa a porta aberta, ele fala, não vou lá, porque tem clientes que chegam pra mim assim, olha, eu vou marcar a consulta com você, mas se você me proibir de alisar o cabelo, eu não vou.
E aí, eu vou falar o que pra essa cliente? Sendo que ela tá com uma condição que precisa ser cuidada, eu vou falar, não, você não vai? Então, tem vários meios ali da gente falar pra essa cliente, olha, vamos parar por um tempo, é 3 meses de tratamentos iniciais, às vezes quando é 5, 6, até fala, então faz antes de iniciar o tratamento, a não ser que seja um caso crítico. Aí eu falo pra ela, ó, agora Sim. não tem como, mas já você vai poder, vamos ali associar com escova, já que você não consegue, e elas acabam entendendo muito bem, por quê? Porque você passa essa segurança de que vai dar certo, entendeu? Isso mesmo. Então, a lavagem no cabelo aí é uma, prancha é outra, e um erro também muito comum que eu observo todos os dias, fonte de calor sem essa proteção. Então, assim, elas chegam lá, quando eu pergunto dos cuidados, todos os dias. Exato. Principalmente a prancha, gente. Eu vou voltar nela aqui de novo, porque ela olha. Olha, gente. O que acontece? Tem clientes minhas, quando eu chego pra consulta, eu pergunto como que é o cuidado. Eu uso prancha todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes, essa cliente não lavou o cabelo e vai passar a prancha no dia seguinte. Qual que é essa questão de o cabelo tá sujo e você passa a prancha por cima daquele cabelo sujo? Não, fritou o fio. Primeiro que você já tirou toda a água que ele tinha. E aí você vai lá só pra complementar e fala assim, vou fritar. Então essa pessoa, ela vai ter, entendeu? Ela vai ter um corte térmico. Uma hora vai quebrar esse cabelo. E aquelas pontas finas, a gente vê muito isso. Isso. Porque elas vêm aqui ou às vezes elas só usam na ponta pra enrolar. Aí vai ficando aquela ponta bem fininha no cabelo. E elas fazem isso todos os dias. Por quê? Porque é a rotina do trabalho, não quer lavar, não dá tempo. Eu fazia isso todos os dias, quando eu usava meu cabelo liso. Porque eu tinha um cabelo curtinho e aí eu acordava meio sem formato, né? Aí você fala, Crescedor, mas peraí. Aí eu vinha com a prancha aqui todo dia. Tanto que meu cabelo nunca crescia muito aqui assim, ó. Ficava sempre fino. Sempre fino, exatamente. Porque a constância da prancha ali, todos os dias. O secador, não é que... Evelyn, posso usar liberado? Você até pode, é que nem eu falo, um outro erro comum aí também, que eu já vou associar no assunto, é dormir com o cabelo molhado. Nossa, então, péssimo. É péssimo. Se a pessoa lava o cabelo todos os dias à noite, por exemplo, ela precisa usar esse secador. Mas aí ela vai fazer isso de forma adequada, não precisa encostar sempre no fio. Ela vai secar de uma maneira que eu sempre oriento como fazer, né? Então, esse é um erro também, assim, gravíssimo. Me fala sobre essa consequência de dormir com o cabelo molhado. O que acontece no fio? Sério. E no couro cabeludo. Exato. No fio, se a pessoa ainda dorme com ele solto, não é tão prejudicial, mas pro couro cabeludo, sim. No couro cabeludo, a gente agrega aí fungos, dermatites, Meu Deus, queda. Então, às vezes a pessoa fala assim, como já aconteceu, eu só durmo com o meu cabelo molhado, porque eu lavo ele à noite, aí eu pergunto, né, mas ele tá seco? Não, ele tá quase seco, só quando eu coloco a mão aqui que é o problema, você entendeu? É aqui que é o que demora mais pra secar. Esse cabelo, se a gente fala aí de umas 8 horas de sono, ele vai passar 8 horas de sono todos os dias úmido. Então, quando essa cliente chega com coceira, quando essa cliente chega com vermelhidão, você já sabe a gente já consegue associar. Então, assim, dormir com o cabelo molhado nunca. Mas eu tô muito cansada, eu não tô nem aí. Vou secar o meu cabelo e eu vou, entendeu? Porque é um cuidado não só com a parte estética, mas também com a saúde. Entendeu? Muito bom. Olha, foi muito boa a nossa conversa hoje. Foi mesmo, amei. Precisamos encerrar, infelizmente, mas muito bom a gente ter conhecimento de coisas assim, que a gente... coisas comuns no dia a dia que a gente vê erros, mas a gente não sabe, né? Não sabe como cuidar, e o conhecimento nos liberta mesmo, né? Exato. E é o que eu sempre falo. Eu falo para as minhas clientes que eu não tô lá só para fazer o meu trabalho, mas para poder auxiliá-las no dia a dia com os cuidados. Então, essa proposta do podcast, olha, sensacional. Eu amei ter vindo, eu amei ter compartilhado um pouquinho da minha história, um pouquinho do que é a terapia capilar, tem muita coisa envolvida, mas assim, só das clientes terem um pouco de noção de como e que dá pra cuidar, é muito já bom. Obrigada, Evelyn, pela sua participação hoje, foi muito bom estar com você. E assim, a gente vai deixar seu Instagram para as clientes acompanharem. Sim, acompanha a Bereteiras, gente. Isso mesmo. Porque é muito legal o trabalho dela, que a Evelyn não só mostra resultados, mas você explica também. Exato. E você tem venda de produtos também lá, né? Isso. No seu estúdio. Então, todas as minhas clientes que querem cuidar, às vezes a pessoa não tem nenhuma anomalia, que é muito difícil, gente. Mas às vezes ela não tem e quer começar a cuidar com fitoterápicos, ela indo fazer essa consultoria, ela tem os produtos apropriados para poder usar ali no dia a dia. Legal. E também você explica, porque às vezes você vê uma venda em um lugar ou outro, mas ninguém não explica sabe por quê. Por que usar, para que serve, como que vai usar. Então lá ela tem todo esse direcionamento. Muito bom. Bom, então é isso. Encerramos hoje o nosso episódio. Eu vou deixar, gente, todas as informações
Instagram, acompanhem aí. Acompanhem no Instagram da Isso mesmo, Evelyn, no Bereteiras. meu, no G-Beauty, no Bereteiras. A gente vai ter lá uns cortes. E assim, é muito legal compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Porque nós não estamos falando só de aparência, de autoestima na parte externa, mas nós estamos falando de saúde capilar. E aí isso é muito importante. Passem pra frente, compartilhem o vídeo para o máximo de pessoas, curtam, comentem se vocês gostaram também, porque quanto mais comentários, mais vai chegando em outras pessoas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Então até a próxima. Deus abençoe.